Glória a Deus. Ele diz assim em versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, vira para esse irmão bonito e cheiroso que está do seu lado e fala para ele assim, ó, sorrindo você fica mais bonito. Isso, fala para ela. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Toma o teu assento glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Meus irmãos, quem quer ouvir a palavra de Deus? Eu estava ali sentado e o Senhor falava ao meu coração. Eu preparei outra mensagem para pregar, mas eu estava ali sentado e o Senhor falou muito forte ao meu coração. E eu preciso da tua atenção por alguns minutos aqui, amém? Meus irmãos, o texto que nós escolhemos, inspirado por Deus para a nossa meditação, é um dos textos mais citados, talvez um dos textos mais pregados, que é João 3:16. Mas eu pude perceber que existem muitas pessoas que escutam esse texto, escutam essa narrativa e não compreendem a intensidade que existe aqui. O capítulo de número 3, e o versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem já ouviu falar de Nicodemos aqui? A Bíblia diz que Nicodemos, no capítulo de número 3, ele vai ouvir falar da fama de Jesus. Quando ele escuta, quando ele ouve, a Bíblia diz que ele vai ficar curioso, mas ele fica tão curioso, que a Bíblia diz que ele vai sair no meio da noite para interrogar Jesus. A Bíblia diz que o fariseu vai fazer algumas perguntas para Jesus, e Jesus vai revelar algumas verdades para o fariseu. O versículo de número 1 do capítulo 3 começa um grande diálogo, uma grande conversa entre Jesus e o fariseu. Essa conversa se estende do versículo 1 até o versículo de número 21 do capítulo 3. E o que me chamou a atenção é que no meio dessa conversa, no meio desse diálogo, especialmente no versículo de número 16, Jesus vai olhar nos olhos do fariseu e vai revelar a ele um dos planos mais extraordinários jamais visto antes, que é o plano da salvação. Jesus vai revelar para o fariseu que Deus amou tanto a humanidade, ao ponto de entregar o seu único filho. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é pai e quem é mãe aqui? Deixa eu ver quem é pai e quem é mãe aqui. A pergunta é, você teria coragem de entregar o seu filho por amor a alguém? Sim ou não? Não. E a Bíblia está dizendo que Deus fez isso. Mas deixa eu te revelar algo aqui. Sabe o que motivou o coração de Deus para dar origem a esse plano? Sabe o que foi? Foi o amor. Fala comigo, amor. Mais alto, amor. Foi o amor que motivou o coração de Deus para dar origem a esse plano. Mas também foi por causa de uma história entre Deus e o homem.
Foi por causa de uma intimidade entre Deus e o homem. Repita comigo mais uma vez: intimidade. Para você entender o que eu quero pregar aqui, é necessário a gente voltar ao início de tudo. Lá no livro do Gênesis, a Bíblia diz que certa feita Deus decide formar o homem à sua imagem e semelhança. E a matéria-prima escolhida por Deus foi o pó da terra. A Bíblia diz que Deus desce do pó da terra, Deus vai formar o homem. O homem formado, a Bíblia diz que Deus então sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando Deus sopra o fôlego de vida, a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Quando o homem se torna alma vivente, a Bíblia diz que Deus resolveu plantar um jardim no Éden. Plantar o quê? A palavra jardim, no original, significa paraíso. Agora, olha isso aqui. Deus vai pegar o paraíso, vai plantar no Éden, especialmente para o homem. O jardim plantado, a Bíblia diz que Deus então coloca o homem dentro do jardim. Junto a ele, Deus agora vai delegar algumas autoridades ao homem. A Bíblia diz que o homem começa a dominar os animais. O homem começa a dominar as plantações. De repente, Deus olha para baixo e percebe que todo animal tem o seu par. E aí, Deus enxerga que não era bom que o homem ficasse só. Aí, Deus resolve presentear o homem. E das costelas de Adão, Deus vai formar a mulher. Agora ambos estão dentro do jardim. A partir desse momento, que começa a criar uma história entre Deus e o homem. A partir desse momento, começa a criar uma intimidade entre Deus e o homem. Para você ter uma noção, Deus descia todo final de tarde para conversar com o casal. Irmão, Deus estava tão íntimo do homem, que certo dia olhou para Adão e disse: Adão, você está vendo que no jardim tem várias árvores? Você sabia que todas elas dão fruto? Quer saber? Você está liberado para comer do fruto de todas as árvores aqui. Mas a árvore do meio, a árvore do centro, você está proibido de comer, você está proibido de tocar. A Bíblia diz que passa-se um tempo, aparece quem? A serpente. A serpente agora engana a mulher influencia o homem, e ambos tocam no fruto que era proibido. Irmão, quando eu li isso aqui, o céu falou comigo. E só vai entender quem está ligado aqui, quem está no Espírito. Sabe o que eu percebi? Eu percebi que Adão e Eva preferiram abandonar a intimidade com Deus para tocar no que era proibido. Sabe qual é o mal da geração de hoje? É que tem muita gente que está abandonando a intimidade com Deus e estão tocando no que é proibido. Abaral, rembiandu, cassébia. Mas sabe por quê? Que quem prefere a intimidade é poucos. Porque para ter intimidade, Deus te leva para o deserto. Para ter intimidade, Deus te leva para o vale. Para ter intimidade, muitas das vezes falta comida em casa. Para ter intimidade, muitas das vezes o gás acaba. Para ter intimidade, o financeiro tranca. Para ter intimidade, o fofoqueiro se levanta. Para ter intimidade, a pedrada vem. Para ter intimidade, você tem que levar um tapa numa face e virar o outro lado. É por isso que poucos querem intimidade. Mas eu tenho a plena certeza que aqui na Assembleia de Deus Família tem um povo que tem intimidade com Ele. Se você tem intimidade com Ele,
Oh glória! Intimidade. A maioria quer o proibido. Tem um ditado aí fora que diz que o pecado é bom. É por isso que muitos escândalos estão acontecendo hoje. Aonde? No meio do evangelho. Mas Deus conta com você, que ainda preserva a intimidade. Orabacalabaxandarábia. Eu sinto uma presença de Deus aqui. Eu sinto a brisa do Espírito aqui. Eu vim pregar para quem tem intimidade. Eu vim pregar para quem preserva a intimidade. É difícil, é. Irmão, ó. Quando eles pecaram, guarda isso aqui que eu vou falar agora. Eles vão passar a carregar um comportamento jamais visto antes ali. A Bíblia diz que quando eles tocam no fruto, primeiro, eles fogem. Segundo, se escondem. E terceiro, eles passam a ficar em silêncio. Repita comigo, silêncio. Ó, o comportamento do casal após o pecado foi o silêncio. Sabe por quê? Guarda isso aqui. Satanás tem o poder de arrancar de dentro de quem vive no erro a vontade de falar com Deus. O camarada que está no erro, a alma é silenciada. Eu conheço o camarada que está no erro de longe. Não pode ver aquela irmãzinha do coque branco, da saia no pé, que quebra uma esquina antes. Olha para cá. Quando eles comem do fruto, a Bíblia diz que eles vão enxergar a nudez um do outro. Vão enxergar o quê? E quando eu falo de nudez na Bíblia, eu falo de pecado. E hoje parece que pregar sobre pecado é pecado. Mas é necessário aplicar isso aqui, irmão. Ó. Quando eles enxergam a nudez, o casal vai ter uma ideia brilhante. Qual é a ideia? Vamos fazer vestimentas para tapar a vergonha, para tapar a nudez. Eles pegaram folhas de figueira e fizeram vestimenta para si. A Bíblia não diz, mas quem é pregador sabe o que eu vou falar agora. Parece que eu vejo a conversa entre o casal. Parece que eu vejo Eva dizendo: Adão, quer saber? O negócio ficou bom. O negócio ficou top, não aparece nada, Adão. Parece que eu vejo Adão dizendo: Eva, quer saber? Eu acho que agora nem Deus vai enxergar o que está por baixo da folha. Não estou entendendo, pregador, deixa eu te explicar para tu dar glória. A gente vive hoje em meio a uma geração que tem muita gente que estão com a síndrome de Adão e Eva. Tem gente maquiando o pecado dentro das igrejas. Tem gente que acha que terno e gravata engana alguém. Cabelo comprido, saia comprida engana alguém. Não engana aquele que tudo vê. Abará, remiando que a sébia, alabacandarábia, urabaxã. Deus está até a tampa com essa geração, irmão. Mas deixa eu revelar algo aqui para ver se tu dá glória. Sabe qual foi o mal do casal? O mal do casal foi, o que é, pregador? Eles ainda não sabiam que é toda folha que é arrancada do pé, a folha seca. E toda a folha que é seca, o menor vento que sopra, esfarela e sai do lugar. Sabe o que é que o céu falou para mim? Que nesses últimos dias vai soprar o vento, vai balançar a figueira, vai, e só vai permanecer íntimos. Eu vou repetir, só vai permanecer quem tem intimidade. Quem tem intimidade, quem tem intimidade, levanta a mão e dá um brado de glória.
Abaral é miando que a sébia. Alabacandarábia. Urabaxandarabracandarai. Elebaral é miando que a sépia. E aí, pregador? A Bíblia diz que Deus decide descer no jardim. Ele percebe o silêncio que nunca houve. E ele desce. A pergunta é: você acha que Deus desceu assim que o casal pecou? Não. Deus desceu no horário marcado. Foi na hora marcada. Tem gente que acha que vai fazer e não vai acontecer. Irmão, tem hora, tem data, tem dia marcado. E se não pagar aqui, tem o juízo. E no juízo ninguém escapa. Olha para cá. A minha Bíblia diz que o salário do pecado parece que imagina comigo, parece que eu vejo o sorriso no rosto daquela serpente. Por quê? Porque a dívida foi aberta. Parece que eu vejo a serpente com um sorriso no rosto. Deus desce e marca uma reunião. Com quem? Com a Eva, com Adão e com a serpente. A primeira palavra é dirigida para a mulher. Deus vai olhar e vai dizer assim: ô Eva, por causa do teu erro, vai gerar uma consequência. Porque todo erro gera uma. E só quem é mulher aqui sabe o que eu vou falar agora. Você vai gerar e vai doer. Dói, né, irmã? Adão, e você vai trabalhar, meu filho. Você vai comer do suor do teu trabalho. Aí a serpente está olhando. Deus dirige a palavra para a serpente e diz o seguinte: e tu, serpente, primeiro, tu vai rastejar o resto da tua vida. E se tu acha que tu tá por cima, porque tu enganou a mulher, lá vai ser da semente da mulher que vai nascer um. Tu vai até tocar o calcanhar, em outras traduções, tu vai até mordiscar, tu vai até ferir o calcanhar, mas tem um detalhe: ele esmagará a tua cabeça. Escuta, foi nesse exato momento que entra em cena o grande amor de Deus. Foi lá no jardim. Sabe o que Deus decide fazer? Deus decide agora trocar as vestimentas do casal. Capítulo 3 de Gênesis e verso 21 diz o seguinte: e Deus vestiu Adão e Eva com peles de animal. E para mim arrancar a pele de um animal, eu tenho que sacrificar. Sabe que eu descobri? Que o animal que foi sacrificado para servir de veste para o casal se chama cordeiro. Fala para o irmão que está do lado: foi o cordeiro. Parece que eu vejo Satanás ecoando e dizendo o seguinte: ei, mas e a dívida? A dívida ficou aberta. Parece que eu vejo Deus tomando posição e dizendo: Satanás, eu sei que para quitar a dívida tem que haver morte, mas hoje Adão não vai morrer, hoje a Eva não vai morrer. Por quê? Porque eu já providenciei o cordeiro para morrer por eles. Olha para cá. Não era nem para nós estar sentados nessa cadeira, bonitinho, cheirosinho. Estávamos condenados à morte, mas o Cordeiro morreu por nós. Ó, o que eu vou falar agora é só para quem lê Bíblia, quem não lê vai ficar voando.
o único animal na Bíblia inteira que tem poder para livrar alguém da morte e do pecado se chama cordeiro. Quem não lembra dos sacerdotes sacrificavam o cordeiro para livrar o povo. Lembra do Isaac? Estava amarrado no altar esperando para morrer. Quem aparece? O cordeiro. Eu vim lá de Santa Catarina para falar sobre o amor do cordeiro. Abaral, remiando que a sépia. O nosso Jesus, ele carrega várias identidades na Bíblia. Tu sabia disso? Ele é conhecido como a oliveira verdadeira, a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Ele é conhecido como a raiz de Jessé, estrela da manhã. Ele é conhecido como o caminho, a verdade e a vida. Ele é conhecido como o pão da vida. Ele é conhecido como o sol da justiça. Ele é conhecido como o bom pastor. Ele é conhecido como a pedra angular. Ele é conhecido Alabacandarábia, Alabraxandarai, como o leão da tribo de Judá. João vem dizendo que ele é o Logos, o verbo desde o princípio. Aí vem Isaías quebrando tudo e dando 5 pronomes a ele, dizendo que ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte e também Pai da eternidade. Mas ele também é conhecido na Bíblia como o Cordeiro prometido. Agora imagina comigo, Deus olha para baixo e diz: meu filho, agora você vai ter que descer lá. Para quê? Você vai quitar uma dívida. Você vai descer lá e vai receber a punição que era para eles receber. Eles estavam condenados à morte, mas você vai morrer por eles. Parece que eu vejo Deus alertando o seu filho e dizendo: e tem outra, você vai sofrer por eles. Te colocarão uma coroa de espinhos por eles. Te transpassarão uma lança afiada por eles. Tu vai ter sede, vai pedir água e te darão vinagre por eles. Cuspirão na tua face por eles. Tem gente que não entende isso aqui. Tu vai sofrer na via dolorosa. Mas tem um detalhe: você vai sofrer tudo isso como um cordeiro mudo. Você não vai abrir a boca. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que o calado vence. Eu aprendo que o calado vence. Eu vim aqui para lhe dizer: não fala o teu problema para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto para ele. O secreto ele te vê, o secreto ele te contempla. O segredo é o secreto. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas paulinas, especialmente aos Filipenses, capítulo 2, o verso 5, ele escreve, dizendo que o nosso Jesus abandonou toda a sua glória, esvaziou-se de si, aniquilou-se a si mesmo e se diminuiu. O que ele fez? O que ele fez? Tem muito crente que tem que aprender isso aqui.
Lá em Santa Catarina tem muito crente que Deus arranca da lata do lixo. Não há ninguém. Coloca o dom de pregar, prega muito. Coloca o dom de cantar, canta muito. Aí parece que tem um rei na barriga. É soberbo, nariz empinado. Mas até Jesus se diminuiu. O evangelho é na contramão do mundo. Se você quiser ganhar, vai aprender a perder primeiro. Se você quiser subir, vai aprender a descer primeiro. Quer crescer? Desapareça. Aí olha, imagina comigo. O cordeiro vem se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo até caber no ventre de Maria. No ventre de quem? De Maria. Aí, parece que eu vejo, passasse 30 anos. Quantos anos? O cordeiro olhar para o céu e falar assim: a partir de agora, eu vou dar início ao plano da salvação. A partir de agora, eu vou dar início, que está escrito em João 3:16. Aí, parece que eu vejo o cordeiro estacionar às margens do Rio Jordão. Aí, tem um camarada doido pregando lá e chamando todo mundo de cobra. Quem? João Batista. Naquela tarde, João vai dar um brado que estremeceu o inferno. Ele aponta o dedo e diz: eis aí o cordeiro, ele veio, ele chegou. Para quê, João? Para tirar o pecado do mundo. Foi para tirar o pecado, não foi para apontar o dedo. Foi para tirar o pecado, não foi para apontar o dedo. Foi para tirar o pecado. Quem acredita que o cordeiro veio? Quem acredita que o cordeiro chegou? Oh, glória. Sabe o que eu descobri lendo a Bíblia? Quem gosta de ler a Bíblia? Quem gosta de praticar? Sabe o que eu aprendi lendo a Bíblia? Eu aprendi lendo a Bíblia que o nosso Deus carrega algo de maior. Aí tu vai dizer assim: eu já sei o que Deus tem de maior. É os seus pés. Que segundo a Bíblia, a terra inteira serve como descanso para eles. Não é os pés. Pregador, se não é os pés, eu já sei o que é as mãos. Que segundo a Bíblia, colhem toda a água do oceano. Não é as mãos. Pregador, se não é os pés, não é as mãos, eu já sei o que é os olhos. Que segundo a Bíblia são como chama de fogo e estão por toda a parte. Olha para cá. O que Deus tem de maior não é os pés, não é as mãos, não é os olhos. O que é? É o amor. Perdeu de dar um glória. O que Deus tem de maior se chama amor. Não entendi, pregador. Sabe por que tu estás aqui hoje? Porque o amor de Deus te alcançou. É Bíblia, pregador, é Bíblia. Em Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 7, está escrito: as muitas águas não conseguem apagar esse amor, e nem os grandes rios afogá-los. Ainda que alguém dê toda a sua riqueza, não paga e não compra esse amor. Ele te amou primeiro. Irmão, eu gosto de pregar e ler sobre Cantares. Quem já leu Cantares aqui? Segundo alguns pregadores, é o livro poético de Salomão. A maior parte do livro é um diálogo entre o amado e a amada. Aqui tipifica Deus e a igreja. O capítulo 8 é sensacional. Porque no capítulo 8, verso 6, a amada vai fazer um pedido para o amado. Vai fazer o quê? Ela vai escrever assim: amado meu, me coloca no teu coração como um selo. Como um? Eu vou falar duas qualidades do selo para ver se dá uma glória. Selo primeiro,
não apaga. Segundo, nem desaparece. Ela está dizendo: Deus, me coloca no teu coração, porque eu quero viver eternamente. Quem quer ser um selo no coração de Deus? Quem quer ser um selo no coração de Deus? Ela vai terminar o versículo 6 dizendo o seguinte. Ela termina dizendo assim, ó: porque o amor é mais forte do que a própria morte. O amor é mais forte do que a morte. Olha para cá. Hoje, muita gente corre da morte. Sim ou não? E deixa eu te revelar algo aqui. Adivinha qual é a classe de pessoa que mais corre da morte? Os crentes. Os crentes é quem mais corre da morte. Esses dias, eu fui na casa de um casal tomar um café. Porque crente gosta de tomar café e comer, né, irmão? Né? Lá em Santa Catarina é assim, irmão. A gente come. Aí eu cheguei lá para tomar um café. Só que aqui é muito quente e não dá para tomar muito café, irmão. Mas olha para cá. Cheguei lá, a irmã disse assim: irmão William, eu preciso desabafar com o senhor. Eu disse: pode falar, minha irmã. Ela disse: irmão William, eu quero desistir de tudo. Eu não aguento mais. Eu disse: por quê, irmão? Irmão, ela falou uns 20 minutos, eu não lembro. Mas eu lembro do final. Ela deu um soco na mesa e deu um berro dizendo: eu quero a morte. Eu disse: misericórdia. De repente fui embora, voltei depois de 2 dias para tomar aquele café. Oh, glória. Quando eu cheguei, que eu fui colocar o café, irmão, ela está na ponta da mesa e ela dá um berro, porque dá um aperto no peito dela, e ela grita assim, ó: irmão William, misericórdia, porque eu não quero morrer. Eu disse: mas irmã, 2 dias tu queria morrer? Essa é a hora. Ela disse: não, misericórdia, foi da boca para fora. Agora imagine essa cena. O cordeiro olhar para a morte, bater no peito e dizer assim: ô morte, eu sei que muitos correm de ti, mas pode vir, porque o meu amor é mais forte. Ele enfrentou a morte por você. Ele enfrentou a morte por amor a você. Muitas pessoas gostam de frisar o momento em que cravam os pregos nas mãos e nos pés de Jesus antes da morte. Sim ou não? Sim. Muita gente gosta de frisar o momento em que Jesus é chicoteado uma quarentena de vezes antes da morte. Sim ou não? Mas eu quero frisar outro momento de Jesus aqui antes da morte. Tu sabia que Jesus, antes de se entregar à morte, ele cantou um hino? Sabia disso? Não está na Bíblia, está na Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 30 está escrito: e cantando o último hino, foram para os montes das oliveiras. Eu vou revelar isso aqui, e vai dar glória quem está ligado no Espírito aqui. Olha para cá. Há quem diga que o hino que Jesus cantou foi o Salmos de número 23. Imagina o cordeiro vindo no refrão, quebrando tudo e dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus estará comigo. E eu não entendo esses crentes que não vêm para a igreja por causa de uma dor de cabeça. Eu não entendo esses crentes que o bispo puxa no terno, falta o culto de ceia. A
Bíblia está dizendo que Jesus estava indo para morrer, mas estava cantando o hino. Estava indo para a morte, mas tinha adoração dentro dele. Tem adoração aí? Tem adoração aí? Tem adoração aí? Tem adoração aí? Abre a boca, adorador. Sabe qual é o segredo? O segredo é passar pela prova dando... Tem até um hino que diz: vou passando pela prova dando glória a Deus. É isso aí, irmão. Está no vale da glória. Está no deserto da glória. Está na fornalha da glória, da glória, da glória. Aleluia. Escuta. Sabe o que é que eu descobri? Eu descobri que todos nós passaremos pelo Calvário. Ninguém vai escapar de passar pelo Calvário. E o Calvário te dá pelo menos uma sensação. Diga qual? De retroceder. De parar, pastora. O Calvário te dá sensação e vontade de estacionar. Esses dias, eu acordei pela manhã e disse: Deus, eu não vou pregar mais. Sabe o que eu falei para Deus? Que a gente tem que ser sincero com Deus, irmão. Sabe o que eu falei? Eu disse: Senhor, eu estou cansado de subir nos púlpitos, pregar que o Senhor faz, pregar que acontece, e na minha vida nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cancelar todas as agendas que eu tenho. Eu não vou para o mundo, mas eu vou chegar na minha igreja, eu vou entregar minha carta para o meu pastor, eu vou sentar no meu último banco. E ministério eu não quero mais. Eu lembro até hoje, era numa quinta-feira. Aí eu me lembrei que quinta eu tinha agenda, porque eu faço as minhas agendas de quarta a domingo. Segunda e terça eu fico na minha igreja. Eu disse: Senhor, eu vou mudar o plano. Quer saber? Hoje eu ainda prego para não deixar o pastor na mão. Que eu não gosto de deixar ninguém na mão em cima da hora. Hoje eu ainda prego, mas sexta, sábado, domingo e o mês. Acabou. Deu horário de ir para o culto, eu peguei o carro e fui. Estou eu indo, irmão, quando chega no meio da viagem. Aonde? Que o mistério de crente é no meio. Quando eu chego no meio da viagem, eu olho para o meu lado direito, eu avisto um morador de rua. Quando eu olho para o morador de rua, o Espírito de Deus vem no meu ouvido e fala assim: ó, William, para o teu carro e leva ele. Eu disse: não, Senhor, eu nem conheço, está barbudo. Porque, deixa eu falar uma coisa aqui, irmão. Tem gente que é hipócrita. Prega sobre amor e não vive o amor. Eu falei: Senhor, não vou levar não. Eu atribulado, dizendo: hoje eu paro. Aí Deus falou comigo e disse: para o teu carro agora. De repente deu um aperto no meu peito, eu parei o carro, irmão. Quando eu estou parando o carro, o morador de rua já está correndo. Parece que ele sabia que eu ia parar. Abri a porta do carro, eu atribulado, olhei para ele, com a maior gentileza, e falei o seguinte: para onde o senhor vai? Ele olhou para mim e falou assim: ó, e para onde é que tu vai? Eu disse: misericórdia. Eu falei: rapaz, eu vou para tal lugar. Ele assim: rapaz, é para lá que eu vou. Me deixa lá. Eu disse: eu vou te deixar, já trancasse a porta, o cinto, tem que te levar. Peguei o carro e fui. Quando deu mais 5 minutos de viagem, eu atribulado, dizendo: hoje eu paro. De repente, do nada, o morador de rua começa a louvar um hino do meu lado. Aquele hino que diz assim, ó: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo, minha alma,
Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Quando ele olhou para mim, irmão, eu já estava chorando que nem criança pequena. De repente ele parou de louvar, olhou para minha cara e disse: pregador, o céu tem uma palavra para lhe dizer. Alabacanda Arábia. Ele disse: pregador, Deus mandou, aleluia, tu te lembrar de Jó, pregador. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo e tu não vai acreditar. Só restou um caco de telha na mão do Jó. Sabe o que ele fez? Dobrou o joelho, olhou para o céu e disse: nu eu vim e nu eu vou voltar. Deus me deu e ele mesmo tomou. Bendito, 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 bendito seja o nome. Ele disse: o céu está mandando ele dizer não para. O céu está mandando ele dizer não para. E eu vim lá de Santa Catarina para dizer para alguém: não para. Não para, não para. Eu sei que o Calvário é dolorido, mas não para, não para, não para. Eu sei que a vontade às vezes é de retroceder, mas o céu está dizendo: não para, não para, não para. O tema é mulheres fortes em tempos. E a gente só sabe a força que tem quando precisa usar. É ou não é? A gente só sabe a força que tem quando é necessário usar. Sabe o que Deus está dizendo? Seja forte e corajosa. Seja forte. Você não vai morrer nesse calvário. Você não, oh meu Deus, eu sinto uma presença de Deus aqui. Você não vai morrer nessa prova. Levanta, reage, não para. Rebiando que a sépia. Irmão, estou eu em casa depois de 2 dias. Quantos dias? Falando sozinho dentro de casa. Quem é o crente que não fala sozinho, né, irmão? Eu disse: Senhor, agora pode vir a prova que for, que eu estou preparado. O Senhor usou um morador de rua para falar comigo. Pode vir a prova agora. Agora eu estou forte, Senhor. Quando eu termino de falar, bate um casal na minha porta. Aí que mora o William, eu disse: aqui mesmo. Estou até pegando o sotaque carioca, bispo. Aqui mesmo. Ele disse: irmão, eu preciso falar com o senhor. Desci, pode falar. Ele disse: irmão, será que o senhor pode dar um prato de comida para mim e para minha esposa? Eu disse: irmão, eu posso. Tem prato, tem panela, tem o que o senhor quiser. Entra. Os vizinhos lá me chamam de louco, irmão. Bota para dentro de casa mesmo, irmão. Entra. Quando eu entro dentro de casa, que eu vou puxar a cadeira para preparar um almoço, o Espírito de Deus veio no meu ouvido e falou assim: William, para! Eu parei. Quando eu parei, Deus falou assim comigo: abre o teu congelador, William, e dá o que tu tem para ele. Eu disse: Deus, mas eu só estou 2 dias dando glória. Porque o crente é assim, 1 dia dando glória e 1 mês na prova, né, irmão? Deus falou: abre o congelador e dá o que tu tem para ele. Irmão, quando eu abri meu congelador, tinha só um pedaço de carne. E crente gosta de carne, né, irmão? Quando eu peguei a carne, fiz uma cesta básica, entreguei a carne para ele, ele deu um berro, dizendo: William, tu tá doido. Eu disse: por quê, irmão? Tu vai me dar o teu último pedaço de carne? Eu disse: vou, e vai antes que eu me arrependa, irmão. Aí ele pegou a carne e a cesta básica. Eu olhei para o céu e disse: Deus, e agora? Quem tem filho pequeno sabe o que é isso. Eu disse: Deus, e agora? Sabe o que Deus falou? Nada. O céu se encerrou. 1 semana na prova.
Quando deu sexta-feira, chega uma providência em casa. Que dia? De repente, no sábado de manhã, o casal bate na minha porta. E eu já olhei para a geladeira, irmão. Ele disse, irmão William, eu disse, sou eu. Eu disse, entra. Ele disse, não, hoje eu não vou entrar. Eu disse, glória a Deus, irmão. Desce aqui, desce lá. Ele disse, irmão William, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse, pode falar. Irmão William, hoje pela manhã, eu e a minha esposa decidimos que a gente não vai mais usar droga. Eu disse, glória a Deus. Ele disse, não, tem outra. Eu disse, o quê? A gente decidiu que a partir desse sábado, a gente quer servir esse Jesus que tu serve. A gente quer servir esse Jesus que tu serve, William. A gente quer entregar nossa vida para esse teu Jesus, William. A gente quer entregar nossa vida para esse teu Jesus. Eu disse, glória a Deus, dobra o joelho agora. É agora. Ele disse, não. Antes de eu dobrar o joelho, deixa eu te falar algo aqui, um testemunho. Eu disse, já tem testemunho? Já. Ele disse, irmão William, hoje, pela manhã, eu e a minha esposa estávamos no centro do Balneário Rincão. E a gente passou em frente a um mercado chamado Angelone. Quando estávamos passando com a nossa carrocinha, imagina quem estava lá. Eu disse, quem? O dono. Quando o dono viu eu e minha esposa, chamou nós. E disse, olha, eu não conheço o casal. Mas quando o casal passou aqui em frente, eu decidi, eu senti em abençoar o casal. Agora vocês pegam a carrocinha, encosta lá atrás e vocês vão encher essa carroça. Eu já, olha para cá, rapaz, segura para dar glória. Eu já falei para os funcionários, para eles dar para vocês carne, comida e pão. Ô glória. E tem mais, eu já mandei, eu já falei que é para dar do melhor e do mais caro. Aí olha, ele falou assim, ó, meu William, quando eu estava terminando de colocar a última caixa de carne chamado picanha, quando eu estava colocando a última carne em cima da carroça, eu lembrei de você. Agora quer saber? Eu vou comer picanha e tu vai comer picanha. Vou dividir. Olha para cá. Guarda isso aqui que eu já estou encerrando. Todo o Calvário serve para gerar vida. Para gerar o quê? O Calvário na vida de Jesus foi necessário. Se não fosse o Calvário, não haveria cruz. E se não fosse a cruz, eu e você não estaríamos aqui. Pregador, cheguei nesse encontro de mulheres, tá terrível, da glória. Eu estou dentro do vale da glória. Eu estou passando por uma prova da glória. Pega essa senha aqui, irmão. Aleluia. Esse deserto está gerando vida. Está gerando o céu. Está em movimento em teu favor. Oh, glória. Seja forte. Seja forte, mais uma vez, seja forte e corajosa, Ó, para mim encerrar, você sabia que a intimidade foi roubada do homem à tarde? Por quê? Porque Deus descia todo final de... Até nisso Jesus pensou. Porque segundo a Bíblia, estudiosos, Jesus se entregou naquela cruz mais ou menos 3 horas da... É Jesus dizendo, se a intimidade foi roubada de tarde, vai ser de tarde que eu vou devolver. Eu vou liberar uma palavra profética
que está queimando aqui dentro vai pegar quem quiser. Tudo que Satanás levou, o meu Deus vai devolver no mesmo horário. Alabacandarábia. Tudo que Satanás roubou, o meu Deus vai devolver no mesmo horário. Elebará, amando que a sébia. Sabe por quê? Só Deus sabe o ano de 2022, o que você passou. Só o céu sabe o que você enfrentou. Prepara, porque vai ter restituição, assim diz o Senhor. Alabacandarábia, urabacalabaxandarai. Escuta, antigamente, já vou encerrar agora. Antigamente, toda pessoa que morria era obrigado a comprar o sepulcro. Hoje tem um tal do financiamento, né, irmão? Antigamente morria, era obrigado a comprar o sepulcro. Mas Jesus não precisou. Apareceu um José de Arimateia. E Jesus pegou emprestado. Por quê? Porque ele ia numa sexta e voltava num domingo pela manhã. Quem acredita que ele ressuscitou, se coloca de pé por gentileza. Com permissão do bispo, tem alguém para louvar? Eu quero chamar